Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. O que nós estamos falando aqui é do impacto que o clamor das pessoas que morrem por sua fé tem aos olhos de Deus, e das orações daqueles que fielmente clamam ao Senhor para que Deus possa manifestar a sua bondade na terra. Meus queridos irmãos, esse texto mexe muito comigo. Eu vou lhe dizer por que ele mexe muito comigo. Se eu perguntar a vocês aqui hoje à noite, quantos aqui creem no poder da oração? Eu estou absolutamente convencido de que 100% vai responder que sim, embora só 10% esteja indeciso. Mas a verdade é que a nossa fé, o que nós professamos em relação à oração, não é a nossa experiência em relação à oração. É fácil dizer que a oração é um dos componentes de Deus na história que muda a face da história, que destitui ditadores, que movimenta a face da história. Não é difícil a gente dizer e proclamar isso. A oração pode mudar. A oração pode mudar uma nação. A oração pode mudar a história de um país. A história pode mudar um continente. E assim já se deu. Qualquer pessoa que estude a história da Inglaterra vai declarar como se declara de que a Inglaterra, que era dona do mundo há 150 anos atrás, ela só não entrou numa revolução igual a Revolução Francesa por uma razão muito simples. Porque Deus suscitou ali naquele país um homem chamado Wesley, John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, que eram homens que levantavam, e com William Wilberforce, que também se levantou no parlamento inglês, que revolucionou a história do mundo. Por exemplo, a libertação dos escravos que aconteceu no dia 13 de maio de 1888 no Brasil, ela não se deu porque a nossa princesa Isabel, maravilhosamente de bom humor, uma mulher fantástica, sensacional, como o nosso livro de história querem dizer, se levantou e arbitrariamente tomou posição contra todos os poderes políticos e econômicos do país. Não! O Brasil não tinha opção, porque a Inglaterra, através de um decreto, de uma proposta de projeto, que bateu no parlamento inglês, com William Wilberforce, que era um homem cristão, dizendo que nós não negociaremos com países que tenham qualquer tipo de escravatura. O Brasil foi o último país do Ocidente a mexer com a questão da escravatura, a abolir os escravos. Então, no dia 13 de maio, a princesa Isabel sabia, ela não tinha opção. Porque homens cristãos estavam se mobilizando debaixo de um avivamento que aconteceu na Inglaterra para que acontecesse aqui no Brasil a abolição da escravatura. Agora, a minha crise, meus queridos irmãos, é que as nossas orações, elas são cada vez mais egocêntricas. Elas são cada vez mais privativas. Elas são cada vez mais voltadas para o meu umbigo existencial. Elas são cada vez mais ensimesmadas e voltadas para a minha preocupação milimétrica que eu tenho que lidar com ela. Onde é que está o foco das minhas orações e da sua oração, meu irmão? Por que nós oramos? Quais são os motivos que movimentam a nossa alma? Se nós cremos que a oração é um dos componentes da história, o que é que nós pedimos a Deus? Por que é que nós estamos orando? Pense, por exemplo, no evento atual. Hoje, nós estamos dia 3 de outubro, participando de uma das maiores eleições democráticas do mundo, com sombras imensas, com anteprojetos batendo no Congresso Nacional, querendo aprovar coisas absolutamente absurdas, com interferências claras voltadas para a questão da religiosidade. Me diz aí, meu querido irmão, pense com você. Eu não vou pedir para que você levante a mão, porque eu tendo a fazer um monte de hipócrita e fariseu, e eu não estou interessado em entrar nessa lista e nem provocar essa lista. Mas responda você mesmo. Com que intensidade você orou para que Deus pudesse agir nessas eleições brasileiras? Nossas orações, elas são, na melhor das hipóteses, medíocres.
Não são orações de pessoas que estão focadas no reino de Deus e na sua justiça, como Jesus nos adverte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Oramos pouco e oramos mal, e não obtemos, como Tiago fala, os motivos da nossa oração, porque pedimos mal para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Não há oração mobilizada de uma comunidade por uma cidade, por um estado, por um estágio, um estado de situação caótica que tantas vezes se insere dentro da nossa cultura ou no mundo. Quanto das nossas orações ultrapassam as fronteiras das nossas crises existenciais e vão além? Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós não cremos no poder da oração. Eu não cremos no poder da oração. Eu ouço algumas declarações da história que me fazem tremer. Peter Wagner diz o seguinte: algumas pessoas, quando oram, creem que Deus as ouve. Mas algumas pessoas, quando oram, realmente creem que Deus as ouve. Faz mudança? Faz diferença ou não faz isso aí? Faz toda a diferença. Eu ouço algumas declarações, como a declaração de Lutero. Lutero dizia o seguinte: se eu deixar de empregar 2 horas em oração toda manhã, o diabo terá vitória sobre a minha vida o dia inteiro. 2 horas de oração. E quando eu olho as minhas orações, eu estou muito mais parecido com Charlie Brown, que não gosta de estudar, detesta estudar, e que tem que ouvir a professora dele que fala assim, ele não entende absolutamente nada do que faz. Um dia a tirinha começa com Charlie Brown estudando, pasme você, estudando. E ele está ali em frente ao relógio e estudando, Charlie Brown estudando. E ele vira assim e fala assim: será quanto tempo faz que eu estou aqui estudando? Será que eu já estou aqui há 2 horas? Ou será que eu estou aqui há 45 minutos? 15 minutos? Ele olha no relógio e fala: 20 segundos, eu vou ficar doido aqui hoje. Tinha 20 segundos que ele estava orando, ele estava estudando. E já achava que fazia 2 horas. Não é assim que acontece com o nosso coração frágil, pálido, com dificuldade imensa para ajoelhar, para clamar por assuntos que movam os céus, clamores de mártires. Quem morre por fé, meus queridos irmãos, é gente que absolutiza e prioriza o reino de Deus acima de qualquer coisa, acima da sua própria vida, porque crê na verdade do Evangelho. É por essa razão que às vezes eu acho que pessoas do mundo, pessoas pagãs, entendem melhor a dimensão da oração do que nós mesmos. Maria Stuart da Escócia foi rainha nos dias de John Knox, um grande reformador presbiteriano. John Knox diz-nos a história que ele clamava de joelhos em cima do mapa da Escócia. E muitas vezes a esposa dele ia buscá-lo dizendo: benzinho, vão dormir. Porque nas madrugadas ele estava chorando em cima do mapa da Escócia, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Maria Stuart não temia Deus. Era uma mulher com história extremamente atravessada. Qualquer semelhança é mera coincidência. E essa mulher, ela dizia publicamente: eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos do mundo inteiro. Gente pagã parece que entende melhor a dimensão da oração do que nós. Mas a Bíblia está dizendo aqui que estes que morreram por causa do Evangelho estão clamando a Deus, dizendo: Senhor, até quando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Este clamor é o humus que Deus usa para transformar a história da humanidade. A Coreia do Sul é um país que experimenta um avivamento desde 1903. O avivamento da Coreia do Sul não começou em Seul, mas começou na Coreia do Norte, na capital, então, das 2 Coreias que estavam unidas. Foi num encontro que aconteceu das igrejas reformadas, com os missionários que estavam ali no país e os coreanos. Eles resolveram tirar 15 dias de oração e reuniram para orar. 15 dias. 15 dias de oração, nada aconteceu. No 14º dia, nada tinha acontecido. Mas no 15º dia,
aconteceu alguma coisa muito humana. Um dos líderes, dos missionários, resolveu levantar-se e dizer publicamente: nós gostaríamos aqui de pedir perdão, Senhor. E as lágrimas vieram aos olhos dele, pela forma e pela superioridade que nós tratamos os coreanos, achando que somos sempre melhores do que eles. Nós queríamos pedir perdão por nossa atitude. Houve um quebrantamento na Coreia. Hoje a Coreia, 70% da Coreia do Sul, porque a Coreia do Norte acabou se transformando num país comunista, 70% da Coreia do Sul é evangélica. 50% desses evangélicos são presbiterianos. 50% dos evangélicos são presbiterianos. Agora, o que é incrível é que essa igreja, ela entrou num fogo de oração. E ela ora desde lá até hoje. Hoje as reuniões de oração, em algumas comunidades presbiterianas também, começam 4 horas da manhã. E oram das 4 às 5 horas e o pastor tem que dizer para as pessoas, o Muni Filho parece que esteve lá participando disso, tem que dizer para as pessoas: vocês vão embora porque tem uma igreja inteira ali do lado de fora querendo orar. Porque das 5 às 6 tem outra reunião de oração, e aí sai o outro grupo, e das 6 às 7 tem outra reunião de oração com a igreja lotada. As pessoas precisam sair da igreja para que outros possam entrar e orar. São pessoas que creem na capacidade de Deus intervir na história. Eu fico me perguntando se nós realmente cremos nisso. Isso aqui é uma crise para mim, porque me leva a avaliar todo o conteúdo da minha oração e tudo que eu tenho orado. O que eu tenho pedido a Deus? Qual é o foco das minhas orações? Eu realmente tenho paixão pelo reino de Deus? Eu realmente estou incomodado com as pessoas que estão morrendo e estão indo para o inferno sem Jesus? Eu estou preocupado com aquelas pessoas que estão arrebentadas na sua história? As minhas orações, de fato, são orações é uma oração de um homem que crê que Deus pode mudar a história de uma família, a história de uma sociedade, a história de uma cultura. A oração, meus queridos irmãos, é um dos componentes que entra aqui no meio dos cavalos. E se é uma coisa que desmantela poderes e principados, é exatamente o fato de que existe uma igreja orando. É por isso que Satanás ri do nosso trabalho, ele zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos.